ao mestre de canto dos filhos de Corá, em voz de soprano, cântico. Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Portanto, não temeremos, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Ainda que as águas tumultuem e espumejem, e na sua fúria os montes se estremeçam. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo. Deus está no meio dela, jamais será abalada. Deus a ajudará desde o romper da manhã. Bramam nações, reinos se abalam. Deus faz ouvir a sua voz e a terra se dissolve. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Venham contemplar as obras do Senhor, que tem feito desolações na terra. Ele faz cessar as guerras até os confins do mundo, quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo. Aquietem-se e saibam que eu sou Deus. Sou exaltado entre as nações, sou exaltado na terra. O Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Amém. Acabamos de ler a Tua palavra e precisamos da Tua graça, iluminação, poder, Senhor, para a aplicação dessa esplêndida verdade estampada tão claramente aqui. Ao mesmo tempo, te pedimos, mantenha cativa a nossa concentração aqui nesse lugar, diante do Teu altar, da Tua palavra santa, e o nosso coração aquecido para recebê-la, em nome de Jesus. Amém. Já vimos várias indicações do lugar seguro em tempos de crise, aqui à luz do Salmo 46. Já vimos que o lugar seguro é o soberano Criador, Deus, que tudo criou e criou para a glória do seu nome. Não só criou, mas estabelece a manutenção do que criou. Já vimos que o lugar seguro é Deus que provê, Deus providente. A ideia presente aqui do suprimento no meio da cidade, das águas que permitiriam a sobrevivência do povo diante das ameaças em um contexto provável do ataque de Senaqueribe. Já vimos que o lugar seguro, além do Deus Criador, providente, também diz respeito ao Deus que reina. Deus é rei. E Ele faz calar as nações, Ele move tronos, Ele desbarata exércitos, Ele faz a terra se dissolver ao som da sua voz, verso 6. Ele faz cessar as guerras, verso 9. Ele quem quebra o arco e despedaça a lança, queima os carros no fogo, a ideia para dar fim à guerra, ao conflito. O Rei da glória que faz isto. Já vimos que este grande Rei veio até nós na pessoa do seu Filho Jesus, que recebeu dele, do Deus Criador, toda a autoridade no céu e na terra. Ele é o Rei da glória. E sendo Rei, fez-se servo. E a lição que vamos aprender hoje está estreitamente relacionada a esse movimento do Rei que se fez servo. Portanto, o lugar seguro em tempos de crise é o Deus presente. Essa é a última parte da exposição do Salmo 46, que vamos aprender hoje. Verso 1 diz: Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente. Nas tribulações. Verso 5 diz: Deus está no meio dela. Menção aqui à cidade de Jerusalém, onde o povo estava, o povo de Deus estava. Deus está no meio do seu povo, essa é a ideia. Verso 7, o Senhor dos exércitos está conosco. Verso 11, o Senhor dos exércitos está conosco.
Em todos esses versos mencionados, a realidade da presença de Deus com o seu povo é enfatizada. Esse soberano Criador que é refúgio, fortaleza, socorro, presente em todos os momentos, está junto com o seu povo, assegurando-lhe graça, proteção, sustento, ânimo para a continuidade da jornada. Foi assim no passado, é assim no presente e será no futuro. Aqui no Salmo 46 ele é chamado de o Senhor dos Exércitos, algumas vezes, mostrando que ele está acima de qualquer poder conjunto humano e toda força humana diante dele não é nada. Ele controla tudo e todos. O Senhor Todo-Poderoso, é Ele quem desbarata todos os exércitos da terra. O Senhor das hostes angelicais, o Onipotente que não apenas domina a terra, mas tem autoridade e governo sobre tudo além da terra, além da matéria. Esse grande Deus, Senhor Yahvé Sabaote, o Senhor dos exércitos, está conosco. Conosco. E quem era esse povo que estava aqui nas palavras dos salmistas confessando a sua segurança em Deus? Um povo muito frágil, cujo rei, ao ouvir as ameaças de Senaqueribe, entrou em pânico, naturalmente. Quando viu o seu poder bélico, de guerra, militar, e comparou com o exército de Senaqueribe, que quando marchava fazia tremer a terra, temeu, como qualquer um de nós temeria. Mas logo vem a palavra do Senhor encorajando Ezequias, lembrando-lhe que o Senhor maioral, acima de todos, o Senhor dos exércitos, maior que Senaqueribe, maior que todos os exércitos juntos, estava com o seu povo. Amém. No Antigo Testamento, a ideia de Deus estar com o seu povo, é explicitada na figura do tabernáculo. O tabernáculo era indicativo da presença pactual de Deus no meio do seu povo. Em Levítico, capítulo 26, versículos 11 e 12, lemos o seguinte: porei o meu tabernáculo no meio de vocês e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês e serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. No Novo Testamento, encontramos a revelação desse tabernáculo em forma de uma pessoa. João 1,14 diz para nós quem é esse tabernáculo personificado. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. No Antigo Testamento, a presença de Deus no santuário demandava santidade, pureza. Ninguém podia ter acesso aos santos dos santos. Então, o povo precisava da mediação de um sacerdote, que era um ministrante íntimo diante de Deus. Ele podia se aproximar do santuário divino, servindo, portanto, como uma espécie de mediador entre Deus e os homens. O sacerdote apontava para alguém maior que ele. Observe a Escritura interpretando a Escritura. Abra sua Bíblia em Hebreus 7, versos 14 a 28. Veja, ouça o que o autor está falando da pessoa para a qual os sacerdotes do Antigo Testamento apontavam. A Escritura interpretando as Escrituras. Hebreus 7, 14 a 28. Diz a Bíblia assim: pois é evidente que nosso Senhor procedeu de Judá, tribo a qual Moisés nunca falou nada a respeito de sacerdócio. E isto ainda é muito mais evidente quando, à semelhança de Melquisedeque, surge outro sacerdote, constituído não conforme a lei do mandamento carnal, mas segundo o poder de vida que não tem fim, porque dele se testifica:
você é sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Portanto, por um lado, se revoga a ordenança anterior, por causa de sua fraqueza e inutilidade, pois a lei nunca aperfeiçoou coisa alguma. E por outro lado, se introduz esperança superior, pela qual nos chegamos a Deus. E isto não se deu sem juramento, porque os outros são feitos sacerdotes sem juramento, mas este foi feito sacerdote com juramento por aquele que lhe disse: o Senhor jurou e não se arrependerá, você é sacerdote para sempre. Quem é este sobre o qual o autor da epístola está falando e aplicando o sacerdócio do Antigo Testamento? Quem é este? Ele responde: por isso mesmo, Jesus se tornou fiador de superior aliança. Ora, os outros são feitos sacerdotes em maior número, porque a morte os impede de continuar. Levanta um sacerdote, vive tantos anos, morre. Precisa se levantar outro sacerdote, que vive tantos anos e morre, e outro sacerdote, e outro sacerdote. Jesus, no entanto, porque continuava para sempre, tem o seu sacerdócio imutável. Por isso também pode salvar totalmente os que por ele se aproximam de Deus, vivendo sempre para interceder por eles, porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus, que não tem necessidade, como os outros sumos sacerdotes, de oferecer sacrifícios todos os dias, primeiro por seus próprios pecados, depois pelos do povo, porque fez isto uma vez por todas, quando a si mesmo ofereceu. Porque a lei constitui homens sujeitos a fraquezas como sumos sacerdotes, mas a palavra do juramento, que foi posterior à lei, constitui o Filho perfeito para sempre. Nas profecias de redenção e resgate do povo de Israel, o mediador, o supremo sacerdote, é apresentado como o Messias. Jesus Cristo, que em Isaías capítulo 1 é chamado de Emanuel. Que significa? Que significa? Deus conosco. Em Isaías capítulo 42, o próprio Criador soberano diz, versos 5 a 7, assim diz Deus, o Senhor, que criou os céus e os estendeu, que formou a terra e tudo que ela produz, que dá fôlego de vida ao povo que nela está, e o espírito aos que andam nela. Eu, o Senhor, chamei você em justiça. Eu o tomarei pela mão, o guardarei, e farei de você mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrir os olhos dos cegos, para tirar da prisão os cativos e do cárcere os que jazem em trevas. Quem é este que é dito pelo próprio Senhor Criador como aquele que recebeu o estender da mão do Onipotente? É o Filho, Jesus Cristo, chamado aqui de mediador da aliança, aquele que abriria os olhos dos cegos e arrancaria do cárcere os presos, aprisionados pelo pecado, pela condenação, seriam libertos. Então nós temos a figura do tabernáculo, indicando a presença de Deus. No Novo Testamento, o tabernáculo é uma pessoa. No Novo Testamento, há a apresentação do sentido daquele tabernáculo do Antigo Testamento. E nós temos de forma plena a revelação do que Deus queria ensinar com o povo, com o tabernáculo do Antigo Testamento. Deus estava prometendo o envio de si mesmo em seu Filho Jesus habitando entre nós. Deus conosco em seu Filho Jesus. No Antigo Testamento, nós temos a figura dos sacerdotes, mediando o povo. Demandava santidade e pureza. Nenhum homem pôde alcançar a perfeição, mas tão somente, unicamente, o sumo superior sacerdote Jesus Cristo,
que sem mácula, sem mancha, cumpriu a missão de representar seu povo, tornando-se o verdadeiro, suficiente, único mediador entre Deus e os homens. Então, como é que Deus está conosco? Jesus, antes de partir, se reúne com seus discípulos, lhes confere a lembrança da tarefa e diz, diante da missão, lhes faz uma lembrança, numa frase espetacular, a perfeita essência da lei, a essência da lei, o perfeito exegeta, a revelação das Escrituras, o Verbo de Deus, numa frase, resume todas as promessas do Antigo Testamento, com todas as suas figuras didáticas, dadas pelo próprio Deus para o ensino do povo. Em uma frase, o mediador, o Verbo, a palavra viva, a providência de Deus para nós diz assim, resumindo, eis que estou convosco todos os dias. Em uma frase, ele está revelando todo o significado das figuras do Antigo Testamento para a presença de Deus com seu povo. Eu estarei com vocês sempre. Deus está no meio dela, jamais será abalada. O Senhor dos exércitos está conosco. Em Jesus nós encontramos a revelação dessa presença plena, augusta, real, que desbarata todo medo, que rompe todo pavor, que não nega as circunstâncias difíceis, mas diz, eu sou maior do que as circunstâncias. Eu estou com você, meu filho. Em razão de sua promessa de enviar o seu filho, que pelejaria pelos seus, tornando-se o perfeito mediador, Deus se inclinou para se relacionar com o seu povo. E esta é a única forma de relacionar-se com Deus. Isto é, por meio de Jesus Cristo. Não há outra forma. E é assim porque Deus mesmo é quem estabeleceu definitivamente, absolutamente, dogmaticamente a forma. Disse Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém, isso aí é dogma, é absoluto. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Curioso que ele não diz ninguém vai ao Pai, não é? Ele diz ninguém vem ao Pai, porque ele e o Pai são um. Essa lembrança da presença de Deus, meus irmãos, também foi revelada no encontro de Jesus com a mulher no poço de Samaria, em João capítulo 4. Porque Ele está presente e Ele é a fonte que sacia a nossa sede. Ele disse àquela mulher, aquele que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. Porque o Senhor está presente, está conosco, em seu Filho Jesus, que nos foi doado, que pagou a nossa condenação, assumiu o nosso lugar, ressuscitou dentre os mortos e prometeu estar conosco todo o tempo, todos os dias. Ele é a única fonte que pode saciar a nossa sede, em todos os aspectos, de existência, emocional, a confiança para a materialidade, isto é, para a manutenção da nossa vida ordinária, comer, beber e vestir, procede dele. Não foi ele quem disse, buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas, porque o vosso Pai sabe que vocês precisam de comida, bebida e vestimenta. Então não andem preocupados com isso, ansiosos com isto. O Papai sabe do que vocês precisam.
O Senhor dos exércitos está conosco, o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Comentei com vocês um livro que tenho lido, comentei hoje pela manhã, que tenho lido e tenho sido profundamente impactado, que é o testemunho de um irmão que viveu num sistema comunista da Bulgária, foi preso, pastor, foi preso por conta da sua fé, acusado de espião. Evidentemente, a acusação era uma mentira, bem como outros pastores presos também no regime comunista da Bulgária. Mas há um trecho que eu gostaria de compartilhar com os irmãos do testemunho que ele descreve da situação terrível que passou. Dezenas de anos preso, longe da família. E ele conta que em um momento aconteceu o seguinte: fui levado a um pequeno escritório onde um dos membros mais cruéis da polícia secreta, o camarada Neff, esperava por mim. De pé, a seu lado, estava um homem que eu nunca vira antes. Era moreno e magro, com os olhos extremamente ferozes e fisionomia de um alcoólatra. Quase imediatamente ele se lançou contra mim e começou a espancar-me em todo o corpo. Caí sob a chuva de golpes e, estando no assoalho, ele me chutou com todas as suas forças, gritando horríveis obscenidades. Ele exclamou: Popov, nós o conhecemos. Você está tentando começar uma conspiração com os outros pastores. Vamos ensinar-lhe quem triunfará. E ordenou que eu fosse transferido para a cela mais úmida e profunda da prisão. Enquanto eu era levado, ele gritou: você apodrecerá ali sozinho. Nunca mais verá a luz do dia. Você é um homem morto. Haralan Popov. O pastor Matef desincumbira bem seu papel de informante. Havia um pastor que denunciava os outros pastores na cadeia, na prisão. 2 guardas me levaram ao porão da prisão. Escute isso. Estava a cerca de 15 metros abaixo da superfície. Empurraram-me brutalmente para além das celas, descendo por um corredor pouco usado. Ali, no final do corredor, havia uma pesada porta de metal, enferrujada por conta da umidade. Quando fui empurrado através da porta, vi outro lance de escadas que descia quase que verticalmente. Desci pelos degraus inclinados até a fria e escura umidade. A única luz que havia era das lanternas dos guardas. Senti como se estivesse descendo aos abismos do inferno. Esperei no fim dos degraus, enquanto os guardas também desciam pela escada íngreme. Havia ali um frio desumano e uma escuridão mais profunda do que qualquer outra coisa que eu já vira antes. Cada guarda me tomou por um dos braços e desceram-me, através de uma estreita passagem, até à porta de uma cela. Abrindo-a, empurraram-me violentamente para dentro e a trancaram. Ouvi os passos deles subindo pelas escadas para o mundo lá em cima. Era um lugar de silêncio tumular, completamente escuro. Eu não podia ver a própria mão diante do rosto. Senti-me como um cego. Achei a caneca de beber de metal, bati nas paredes, mas não recebi resposta de qualquer dos lados de minha cela. Eu estava completamente sozinho, nas entranhas escuras da terra. Então as palavras do enraivecido comunista me vieram à memória: você nunca mais verá a luz do dia, você apodrecerá ali. Resignei-me a ser abandonado ali, naquela cavidade profunda e esquecida, muito abaixo do andar térreo, para apodrecer. Não demoraria muito para que um homem apodrecesse naquele lugar. Toquei nas paredes que estavam molhadas com a umidade que pingava do alto. No fundo daquela cela esquecida, incrivelmente escura, caí de joelhos e orei: ó Deus, sei que não há cela profunda bastante, nem barras de ferro fortes o bastante que me separem de ti. Ó Deus, sê comigo, dá-me forças. O assoalho da cela era tão úmido, por causa da umidade
subterrânea que eu não podia deitar-me. Apalpei ao redor, fui até um canto e me agachei ali, com os braços ao redor de mim mesmo, para aquecer-me e dormir. Não sei dizer quando despertei. Em meio a trevas tão absolutas, perde-se o senso da passagem do tempo. É como estar suspenso em outro mundo. Tentei medir a passagem do tempo com a mente, mas isso começou a pregar-me peças. Sem alguma referência habitual, como as estrelas, a luz do dia e as sombras, sem qualquer coisa, um homem perde todo o senso de medida de tempo. Pela primeira vez, em mais de um ano, comecei a temer pela minha sanidade. Eu já me achava ali por um dia ou por 20 dias, por uma hora ou por uma semana. Só ocasionalmente eu ouvia uma voz, uma grade de ferro se abria e um prato de metal era introduzido depressa, trazendo um pouco de água e 3 ou 4 cenouras ou uma batata podre com vermes. Já estava resignado a passar os últimos dias de minha vida ali. Mentalmente eu aceitara a tal sorte. Um dia, quando estava orando, o desespero de minha situação atingiu-me em cheio. Faminto, espancado, esquecido, eu sabia que não havia qualquer esperança de sair daquele lugar. Um oficial de alto escalão dissera que eu apodreceria ali. E parece que eu lhe falava sério. Lágrimas surgiram em meus olhos. Durante semanas devo ter ficado naquele estado. Ó Deus, eu clamava. Então aconteceu algo que jamais me havia acontecido. Uma luz esplendorosa começou a brilhar. E uma sensação de calor invadiu a cela, envolvendo o meu corpo debilitado e faminto. Senti braços fortes ao meu redor, como se estivessem abrigados nos braços do próprio Cristo. Aquela mesma voz que eu ouvi quando fiquei de pé em frente da parede por 2 semanas, falou novamente. Nunca poderei descrever aquela voz. Com amor e compaixão, Cristo falou comigo. Meu filho, nunca o abandonarei. Nunca o abandonarei. Meus braços estão ao seu redor e neles eu te confortarei e te fortalecerei. Lágrimas escorriam pelo rosto enquanto eu estava seguro nos braços de Cristo. Sei que alguns leitores talvez considerem isto um exagero, mas quando eu estava no ponto de loucura e desespero, Cristo me fez saber que não me esquecera ali. Envolto na escuridão de uma cela esquecida, nas entranhas da terra, foi um belíssimo e amoroso abraço, um momento que tornou dignos todos os sofrimentos passados. Como eu o amo! Se ao menos todos os homens deste mundo pudessem conhecer a Cristo em sua beleza e amor. Nas mais densas trevas, no mais profundo abismo, Deus diz para os seus: eu estou convosco. Seja qual for a situação, seja qual for o tempo, o Senhor dos exércitos está conosco. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. Meu irmão, vá para casa em paz, consciente de que Deus não mente. E quando você se sentir apertado por alguma situação, atribulado, imerso em alguma inclinação depressiva, recorde-se que os braços mais amorosos da terra estão te envolvendo e você nunca estará sozinho. Seja a situação mais delicada, quase que parecendo que entraremos num estágio de insanidade, de uma extrema situação devastadora, ainda que a terra se transtorne e os montes se abalem no seio dos mares. Deus está comigo. Não é isso que cantava o Paulo César do Logos tantas vezes, que canta: Deus está comigo, é o que me basta. Pode a tempestade vir me abater, Jesus está comigo, eu vou vencer.
lugar seguro em tempos de crise, é o Deus presente, que nunca abandona um filho seu. Então levante a sua cabeça, saia dessa tristeza, dessa agonia, dessa ansiedade, dessa preocupação, e desfrute da augusta presença do Senhor, que vai conosco, nas boas ou nas más circunstâncias. Amém. Quem sabe você que está em casa ou está aqui, não desfruta desse abrigo, não tem esta segurança, está desesperado, quem sabe a ponto de passarem pensamentos suicidas pela sua mente. Quem sabe foi assim nos últimos dias. Deixe-me dizer, sem o porto seguro que é Jesus, realmente nós não temos para onde correr, não temos lugar seguro, nem nós mesmos somos esse lugar, nem as pessoas, nenhum sistema. Só Jesus é o lugar seguro. Jesus é o rochedo, a fortaleza e o socorro do Salmo 46. Entregue a sua vida a Ele. O que você está esperando? Corra para os seus braços. E Ele promete que você nunca estará sozinho. Deixe-me orar por você nessa hora. Deixe-me orar contigo. Vamos orar. Ó Deus, verdadeiro Deus, Deus da Bíblia, Deus da palavra, Criador dos céus e da terra, Deus presente, te louvamos pela Tua presença em Jesus, o nosso Redentor amado. Nele, por Ele, para Ele queremos expressar nossa vida o tempo todo, confiança nele, por Ele, para Ele. Nele, por Ele esperamos. Tu conheces a nossa vida, Pai. Tu sabes o que cada um de nós aqui enfrenta, fora daqui, longe do domingo, durante a semana. Quantos dissabores, quantos desafios, quantas alegrias, mas quantas lutas. Tem sido assim com a Tua igreja espalhada pelo mundo. Tem sofrido por circunstâncias, tem sofrido pela impiedade humana, tem sido alvo de perseguição, ou tem sofrido com a nossa própria decrepitude, com o passar da nossa energia, as enfermidades vão nos abatendo. Olha o sofrimento do Teu povo, Senhor, e intervenhas com a Tua graciosa bondade. Graças pelo maior presente que nós já recebemos, a certeza da Tua presença conosco sempre. Esse presente nos foi dado em Jesus, Teu Filho amado. Nós o recebemos, nós o acolhemos, nós o amamos, independentemente de onde estamos, o que quer que estejamos passando. A presença do Senhor Jesus faz brilhar o lugar, ilumina o lugar mais escuro da face da terra, conduz os passos, é lâmpada para o nosso caminho. Te adoramos, Senhor. Abençoa o Teu povo reunido aqui, os crentes, animando-os, e aqueles que não têm, todavia, ainda a confissão reverberada de confiança inteira no Senhor, que não entregaram suas vidas ao Senhor Jesus. Ó Senhor, sejam tocados para fazer isto nessa noite, em nome de Jesus, e desfrutem a paz que só o Senhor pode dar. A paz do Senhor, em nome de Jesus é que oramos. Amém.